Boa noite, alunos e alunas da 23ª turma do curso técnico de enfermagem. Hoje iniciamos a nossa segunda aula na disciplina de centro cirúrgico. Vamos dar continuidade ao conteúdo já iniciado na aula passada, como eu falei para vocês. São 51 slides, né? Falando sobre a estrutura física do centro cirúrgico, que a gente precisa ter conhecimento. Se vocês acompanhar o plano de ensino de vocês, está lá, né, na segunda aula, História, Finalidade e Importância do Centro Cirúrgico. Né, um conteúdo bem extenso e importante. Então, vamos começar. Lembrando que na aula anterior a gente estudou um pouquinho sobre história, sobre os três marcos, 3 princípios que mudaram a história das cirurgias, né? Estudamos que as cirurgias antigamente, o professor eram feitas por barbeiros, né? E sobre a evolução e de que o centro cirúrgico, a forma como a gente dispõe hoje os centros cirúrgicos, é uma evolução muito grande e ela começa a melhorar a partir do século XIX, né? Então, a gente já falou sobre os corredores, sobre a sala de recepção, né, do pré-cirúrgico. Hoje nós vamos falar sobre as salas de cirurgia. Então, pessoal, destinadas às intervenções cirúrgicas, o trânsito nela é restrito e a limpeza é feita com maior vigor. Deve ser a área mais limpa do centro cirúrgico, é claro. Então, pessoal, por ser uma área onde de fato a gente tem acesso a órgãos, a cavidade da pessoa, onde o risco de contaminação acaba levando a riscos de infecção e morte, né? O ideal é de que dentro da sala cirúrgica seja restrito a passagem de pessoas, né? Que não tenha trânsito de uma sala para outra, de uma sala contaminada para uma sala de cirurgia limpa. E também, quanto menos pessoas circularem ali, menos chance de contaminação de vírus e bactérias, né? O ideal é que se tenha o anestesista, o cirurgião, o circulante e o instrumentador dentro da sala. Embora que um centro cirúrgico assim é um centro, tem muitas pessoas circulando lá dentro, mas dentro da sala cirúrgica, quanto menos pessoas, é melhor. Quando é falado sobre a limpeza, pessoal, que a limpeza é feita com maior vigor, então, a NR 51, os protocolos trazidos pela SOBEC, né, eles trazem preconizações de higienização desses ambientes. Então, além a gente tem que fazer uma esfrega terminal nela. O que é uma esfrega terminal? É uma limpeza do forro, do teto ao chão, esfrega de todos os instrumentais, de todos os equipamentos disponíveis na sala, né? Essa limpeza terminal, a gente precisa fazer ela uma vez por semana, ou quando tiver sido feito cirurgia contaminada nessa sala. E também, a cada cirurgia, o ideal é que seja feita desinfecção da mesa cirúrgica, limpeza do chão e retirada das roupas e do hamper que está localizado dentro da sala cirúrgica, troca dos vidros de aspiração. Isso o ideal é que seja feito, ideal não, é o que tem que ser realizado a cada cirurgia. Por exemplo, se eu tenho 5 cirurgias naquela sala cirúrgica
A cada término de cirurgia tem que fazer esse procedimento. E se a cirurgia for considerada contaminada, a gente deixa ela por último para fazer uma limpeza terminal, como eu expliquei para vocês. Ela deve ser então a área mais limpa do centro cirúrgico, né? Devido à característica do procedimento que é realizado lá. Aqui no nosso slide, ele traz sobre, ainda para vocês, sobre mais ou menos sobre a disposição da sala, né? Mesa cirúrgica, foco, materiais auxiliares, né? E aqui tem a disposição das pessoas, ó. Circulante, instrumentador, cirurgião auxiliar, se necessário, carro de anestesia, anestesista, né? Aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho para vocês, de forma ilustrativa, um pouquinho sobre a sala de operação. Aqui a gente tem as mesas cirúrgicas, elas podem ser mecânicas, manuais, que são mesas mais antigas, ou elas podem ser, hoje tem mesas cirúrgicas eletrônicas, automáticas, que através de pedaleiras e controle remoto, a gente posiciona o paciente da forma que precisar posicionar. Tanto que vocês veem aqui no cantinho que tem uma mesa cirúrgica sentada, né? Então ela faz Trendelenburg, ela posiciona em várias posições necessárias para diversos tipos de cirurgia. Aqui a gente tem um carrinho de anestesia bem simples, um bisturi elétrico, né? Os focos. Só uma forma ilustrativa para vocês. Depois a gente vai passar um vídeo para vocês que é bem importante. Essa, pessoal, são as mesas auxiliares, que elas são usadas para auxiliar no suporte dos instrumentais, dos materiais para a sala cirúrgica, né? Então, as mesas geralmente elas são inox, né? Essa é uma mesa auxiliar maior e essa é uma mesa auxiliar menor, que é também chamado mesa de maio. A mesa de maio tem esse diferencial que ela tem pés só de um braço, suporte só de um lado, e ela pode ser, se bem encapada, revestida, ela pode ser posicionada aos pés do paciente em cima do campo estéreo. Aqui, pessoal, a gente pode ver, a exemplo, 3 carros da anestesia. Esse aqui é um Dräger. Conheço o Dräger, trabalhei bastante com o Dräger, com a marca da Dräger. A Dräger, ela tem a marca e tem modelos Zeus, né, de várias formas. Esse aqui é um ADS-3 e esse é um carrinho mais antigo, que eu não tive o privilégio de conhecer carro antigo assim. Não, minto. No meu primeiro trabalho tinha um carro da anestesia assim, mas eu não me lembro a marca para dizer para vocês. Mas existem assim, Dräger, Takaoka, existem várias marcas, né? Hoje os melhores carrinhos de anestesia considerados no mercado são os Drägers. Eles variam. Eles são... O que é o carrinho de anestesia, pessoal? Ele é um respirador mecânico, mas nele possuem gases, que é... Agora me fugiu o nome dos gases, pessoal. Prometo para vocês que até a aula online eu vou pesquisar de novo. Cevo e sevofurano, e o outro eu vou pesquisar para vocês. Então eles possuem gases que através das máscaras inalatórias eles sedam os pacientes, né? Antigamente, né, na antiguidade eram sedados os pacientes com éter, né? Hoje não é mais usado. Hoje então o Cevo. Isso Tracor é um anestésico, mas ele é EV. Eu vou pesquisar o nome do outro gás. Desculpa, gente, eu não me lembro agora. Tá? Então, os carrinhos de anestesia, eles dispõem desses gases sedativos, eles têm filtro
de respiração, as traqueias. Ele é um carrinho de respiração, um ventilador mecânico também, com esse adicional de oxigênio, de regulador, né, do oxigênio, regulador dos gases anestésicos, né? E daí junto dele ele possui as gavetas auxiliares, que geralmente aqui ficam os laringos, que é usado para intubação, tubos, cânula de Guedel, fio de intubação, né? Ficam disponíveis nessas gavetinhas do carrinho. Ele é um kit para auxiliar, né? A grande polêmica que teve agora com essa questão dos respiradores, eu não sei se vocês acompanharam, mas se eu não me engano, no Rio de Janeiro foram comprados, em vez de respiradores mecânicos, foram comprados carrinhos de anestesia, né? Pode ser usado com respirador? Ele pode ser usado com respirador, ele pode, mas ele não tem não é um equipamento permanente para a gente usar, tipo, num paciente sem manejo, manutenção dele, tipo, 30 dias um paciente entubado num carrinho de respirador. Ele é usado em situações de emergência, mas ele não é de uso permanente, assim, sem manutenção. Tanto que, assim, o carrinho de anestesia, pessoal, a preconização dele é que todas as manhãs sejam montadas traqueias, sejam realizado o teste dele para ver se ele está funcionando. Mesmo o Dräger, mesmo assim os Zeus é um modelo da Dräger assim de top de linha, eles apresentam falhas. Por muitas vezes eu tive carrinhos de anestesia com falhas durante a cirurgia. Então, ele não pode ser usado como um respirador permanente. Ele pode ser usado numa situação de emergência, mas não permanente, né? E ele é muito importante no auxílio das cirurgias, nas cirurgias de anestesia geral, né? Cirurgias local, cirurgias com anestesia local ou com anestesia ráquil não é importante? Ele é, pessoal, porque no próprio carrinho dele ele oferece oxigênio também, né? Então, às vezes na anestesia, o anestesista acaba usando o oxigênio fornecido pelo carrinho. Ou às vezes dá uma sedadinha com a máscara para a pessoa ficar um pouquinho sonolenta, né? Dá um gazinho, um cebo ali para a pessoa ficar sonolenta. Mas ele é utilizado de verdade, de fato, para cirurgias de anestesia geral, né? A quais, no momento, por uma determinação até do governo do estado, a gente não está fazendo cirurgias com anestesia geral por causa dos medicamentos sedativos para intubação, que eles estão escassos no mercado, né? Então está sendo deixado para os casos de intubação por Covid ou por necessidade de UTI. Então as cirurgias que não sejam de urgência e emergência, elas não estão, que precisam de anestesia geral, no momento não estão sendo realizadas, né? Por uma determinação do próprio Estado. Então, pessoal, não menos importante, tudo que tem dentro de uma sala cirúrgica ela é importante, né? E não menos importante do que qualquer, claro que o suporte de hamper a gente substitui, a gente reinventa, e o carrinho de anestesia não. Mas também faz parte da organização da sala cirúrgica, né? Aqui a gente tem dois modelos de bisturi elétrico. O que é o bisturi? É o equipamento que faz o corte dos tecidos, né? Aqui a gente tem dois modelos de equipamento, ó. Eles podem ser monopolar e bipolar. Aqui a gente tem um suporte de hamper, que é o hamper que a gente deixa dentro da sala, que o que a gente usa naquela cirurgia sai dentro daquele saco de hamper, tem que ser trocado a cada cirurgia e segurado de forma isolada. O suporte de soro, que também serve para suporte
da proteção cirúrgica, né? Bisturi eletrônico a gente usa também, usa bastante nas cirurgias. É uma evolução, né? Pois quando a gente vai fazendo o corte de forma com bisturi eletrônico, a gente já vai fazendo coagulação dos tecidos, então evita hemorragia também. Dá para fazer cirurgia sem bisturi eletrônico? Dá, mas o risco de hemorragia, de complicações é bem maior e também complica muito a vida do cirurgião. Outros aparelhos disponíveis no centro cirúrgico: aparelho de raio-x, pessoal, e o arco em C. O arco em C é um aparelho de raio-x também, porém, como vocês podem ver, ele é um C, ó, e ele possui monitores acessórios. Esse arco em C ele é bastante usado em cirurgias ortopédicas de grande porte, porque daí vai radiografando simultaneamente durante a cirurgia a localização das próteses, das órteses, né, de tudo. O arco cirúrgico de raio-x tipo C é um aparelho de emissão de radiações ionizantes do tipo raio-x, capacitado para radiografia e fluoroscopia, composto por arco montado sobre rodízio, gerador de raio-x, tubo raio-x, culminador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de TV com suporte móvel, com subtração digital de imagens, aparelho para aplicação em centro cirúrgico, cirurgias vascular, ortopédica, exames de angiografia, né, porque eles passam os catéteres e eles têm que ficar radiografando a localização, ureteroscopias, que é por cirurgia, que é de cirurgia através da uretra, também usa arco em C. Ele é um aparelho de raio-x. Nem todos os técnicos de raio-x sabem manusear o arco em C, também porque tem que ter posição precisa, tudo, né? O paciente entra no meio desse C, que é a mesa cirúrgica, entra localizado em cima e embaixo do paciente, e nem todos os centros cirúrgicos têm o arco em C. Geralmente ele é usado para cirurgias de grande porte ou mais complexas. Então, pequenos centros cirúrgicos, cidades menores, cirurgias básicas, nem todos vão ter o arco em C, tá? Até porque ele tem um grande custo também, esse equipamento. Mas vocês precisam conhecer o que tem e o que não tem no centro cirúrgico, tá? Olha, aqui é um arco em C maior, ó. A forma como ele fica posicionado na mesa cirúrgica para radiografar o paciente simultaneamente a cirurgia. E por que ele fica no centro cirúrgico? Porque se ele ficar saindo para fora do centro cirúrgico e voltando, há um risco de contaminação maior. Então, ele é um equipamento disponível no centro cirúrgico. Itens da sala de cirurgia, pessoal. Então, de móveis, o que a gente tem? Mesas cirúrgicas e acessórios, mesas auxiliares, suportes de soro, carro de anestesia, hamper, carro de medicamentos, baldes para lixo, focos auxiliares. Os baldes para lixo, ideal é que eles sejam de inox para que eles sejam laváveis, né? Estrados, talos, suporte para braço, coxins, aspirador elétricos, bisturi eletrônico, monopolar e bipolar, como eu falei para vocês. Depois, na nossa aula de instrumentação cirúrgica, eu falo sobre os bisturis elétricos monopolar e bipolar, bancos giratórios e fixos, foco central, ar-condicionado, interruptores de tomadas elétricas de 120 e 220 volts, né, dependendo do equipamento que for utilizado, vácuo, que ajuda para fazer o aspirador, oxigênio, óxido nítrico, ar comprimido ar comprimido centralizado. Então a gente não pode ter um aparelhinho de nebulização mecânico produzindo ar dentro do centro cirúrgico. A gente precisa de um ar comprimido de mais eficiência, um compressor de ar mesmo, né, grande,
centralizado para eficiência no centro cirúrgico. Eletrocautério. O eletrocautério ele vai ao bisturi eletrônico. O eletrocautério é bisturi eletrônico, né? Eletrocautério é o equipamento que acopla o bisturi eletrônico, né? Negatoscópio. O negatoscópio é o lugar onde vai aquelas painéis para ver os raios-x, sabe? Que se chama negatoscópio. Prateleiras para organização do centro cirúrgico. O ideal no centro cirúrgico é que a gente tenha uma sala auxiliar que a gente guarde todos os equipamentos, porque o centro cirúrgico ele precisa ser um lugar organizado, higienizado, como a gente já conversou, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma sala onde a gente deixe esses equipamentos, até porque são equipamentos de alto custo. A gente, às vezes, faz rodízio desses equipamentos nas salas, então o ideal é que não fique dentro de uma sala e quando precisa tem que ficar entrando numa sala cirúrgica que possa estar acontecendo uma cirurgia. O ideal é que ela tenha uma sala separada para que a gente organize esse material, né? Ela não é obrigatória, mas ela é de grande uso, né? Porque ela facilita a montagem dos aparelhos, equipamentos, como máquina de circulação, extracorpórea e outros. Faz parte da zona limpa e é onde ficam acondicionados aparelhos como bisturi eletrônico, eletrocardiografo, microscópios cirúrgicos, respiradores, focos e luzes auxiliares, em condições para utilização imediata. Lembrando que lá é um lugar onde ficam os materiais estocados, mas que ele tem que ter higienização e que os materiais têm que ser higienizados no mínimo ou a cada cirurgia uma vez por semana. Sala de depósito de materiais é um componente da zona limpa. É nela que ficam armazenados o material esterilizado proveniente do centro de esterilização, tais como aventais, capotes de campos, tambores de gases, caixas com instrumentais cirúrgicos, esterilizados e prontos para uso. Essa sala de materiais, ela é obrigatória e ela tem que existir, tá? Porque é onde ficam, então, os materiais esterilizados e eles não podem ficar no corredor onde todo mundo fica passando. Ela tem que ser de forma isolada porque o material já está esterilizado pronto para uso e tem que evitar contaminação. Claro que vai estar embalado, mas tem que evitar que as pessoas fiquem contatando esses materiais, né? Que pode rasgar um pacote, pode, né? Farmácia cirúrgica, ou conhecido como farmácia satélite, porque ela não é a farmácia central, mas ela é uma farmácia, um braço da farmácia central dentro do centro cirúrgico, porque as pessoas não podem ficar saindo do centro cirúrgico para pegar material lá fora e voltar. Então a gente precisa dessa sala disponível dentro do centro cirúrgico. Nela fica armazenado todo o material de medicamentos, MatMed, né? Que serão utilizados no decorrer das cirurgias, como fios de sutura, soros, medicamentos, materiais consignados, drenos de tórax. A farmácia, o ideal é que se faça um mapa cirúrgico e que a farmácia já montem os kits para cada cirurgia do que vai ser utilizado, dispensando, né, com folha de gasto correta, tudo, para o controle desses materiais. E então ela já para cada cirurgia ela dispensa um kit, né, correto para ter maior controle também do que já foi dispensado para aquela cirurgia, para ser colocado na folha de gasto, e ela está ali para auxiliar em tudo que é preciso de materiais e medicamentos. Muito importante também a farmácia dentro do centro cirúrgico, ela faz parte desse serviço. Sala de serviços auxiliares. Essa sala, pessoal, a gente está estudando o ideal do que se tem, mas geralmente essa sala de serviços auxiliares, como raio-x portátil, o raio-x fica naquela sala de armazenamento de materiais. Serviço de anátomos patológicos para realização de exames, congelação da memória destinada ao laboratório clínico para realização de exames urgentes, como a dosagem de gases ou determinações sanguíneas durante a realização do ato cirúrgico. Essa sala de serviços auxiliares, ela quase que ela não existe. Ela é junto com uma sala administrativa, a geladeira do anátomo fica junto com uma sala administrativa,
O laboratório nem sempre tem um laboratório dentro do centro cirúrgico, geralmente a pessoa vem de fora para coletar os exames que é necessário, ou até mesmo o pessoal da enfermagem coleta e entrega e encaminha para o laboratório. Sala de conforto, essa sim é obrigatória, ela está prevista na NR32, né? Com ambiente adequado para a permanência da equipe cirúrgica antes da entrada para a cirurgia ou mesmo entre as mesmas. Por que é necessário uma sala de conforto? Porque uma cirurgia ela pode durar 30 minutos, 40 minutos ou 6, 7, 8 horas. Então, e também as pessoas que trabalham no centro cirúrgico não podem ficar circulando do lado de fora para tomar um café, para lanchar, para almoçar. Né? Elas têm que ficar dentro do centro cirúrgico. Então, devido à tensão do centro cirúrgico e devido aos horários do centro cirúrgico, é preconizado que se exista uma sala de conforto dentro do centro cirúrgico para o bem-estar dos colaboradores. Sala administrativa, para a utilização das chofias, médicas, anestesista, enfermagem, que é onde se faz as escalas, onde se faz as prescrições, onde organizam os trâmites legais do centro cirúrgico. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está estudando a estrutura física, depois a gente vai estudar mais detalhado o que for de maior relevância, de maior importância, né? E é para vocês terem, talvez, quem já conheça o centro cirúrgico, mas vai ver que a metade disso não tem, ou que tem coisas melhores, mas isso é o ideal para vocês aprenderem. Tem a sala de recuperação pós-anestésica, a sala de RPA, mais conhecida como sala de RPA, é um setor do CC onde são dispensados cuidados intensivos após anestesia e cirurgia. Eu já dei uma prévia para vocês lá na disciplina de clínica cirúrgica, né? Depois a gente vai estudar sobre os cuidados na primeira cada 15 minutos, 30 minutos, primeira hora, segunda hora, tudo, né? Deve estar localizados dentro do CC, permitindo o transporte de pacientes ou retorno rápido caso seja necessário. A planta física deve permitir a visão e a observação constante de todos os pacientes pela equipe. Os mesmos preconizam que para cada Organização Mundial de Saúde, sala cirúrgica haja 2 leitos de sala de RPA. É importante conciliar a quantidade de leitos com a quantidade de cirurgias. Às vezes eu posso fazer cirurgia, mas se eu não tenho leitos suficientes para a sala de recuperação, eu não posso fazer mais cirurgias. O ideal, vocês viram, é que no mínimo as primeiras 2 horas os pacientes fiquem nessa sala de RPA com acesso ao centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque se tiver alguma hemorragia, alguma intervenção, o anestesista tem que estar no local e o anestesista vai ajudar na intervenção e que ela pode voltar para a sala de cirurgia de forma imediata para a intervenção se necessário. Esse é o ideal e deve acontecer dessa forma. Eu sei que tem hospitais que os pacientes não ficam na sala de recuperação, que vão se recuperar no quarto. Tanto que assim, é um risco que estão assumindo. É um risco assim, muito grande isso, pessoal. Porque tanto que na RPA, a organização, a escala de funcionários, ela é organizada assim, um técnico de enfermagem para cada 3 a 4 leitos, tá? Por quê, pessoal? Porque elas são de cuidados intensivos. Então, as primeiras horas do pós-cirúrgico são como se fossem pacientes de UTI, com monitorização constante, com uso de oxigênio, com aplicação de medicações, com risco de intercorrências. Quando eu assumo o risco de não deixar meu paciente numa sala de recuperação com essa monitorização, com fácil acesso ao centro cirúrgico, o médico anestesista junto, eu estou comprando esse risco muito grande. Porque lá fora
eu não tenho um técnico de enfermagem para cada 2, 3 pacientes. Eu sei que no setor o meu técnico de enfermagem vai cuidar de 10 pacientes. Inclusive um pós-cirúrgico imediato, que pode estar sangrando, que pode estar sentindo dor, que pode tocar o terror e atazanar a vida de um técnico de enfermagem ou enfermeiro. Desculpe o uso da palavra, mas é verdade. Então, é uma coisa bem grave isso. E é um risco muito grande que se assume ao ter essa conduta. Mas a gente sabe que existe. Existe, não é só, né? Existe no Brasil inteiro, em vários lugares. E é uma realidade que a gente vive também, né? Então, é muito importante que vocês atentem quando vocês tiver um paciente pós-cirúrgico imediato. Atentem, deem toda a atenção possível no setor de vocês. Deem toda a atenção possível para esse paciente. Mediquem aquele outro paciente depois, o outro paciente que está mais estável, né? Mas fiquem de 4 olhos em cima desse paciente que está ali, porque esse paciente que demonstra perigo. Então, quanto aos equipamentos básicos, é bem pesada essa aula, né, pessoal? Devem estar em perfeita condição de uso para atender situações de emergência. Equipamentos básicos: 2 saídas de oxigênio com fluxômetro, uma saída de ar comprimido, uma fonte de aspiração a vácuo, tomada 110 e 220, como eu já tinha falado, monitor cardíaco, oxímetro de pulso e esfigmômetro. Pessoal, esses equipamentos, o ideal é que todo dia sejam testados pelos circulantes e instrumentadores da sala. Na chegada no centro cirúrgico e quando termina o dia de cirurgia, que vocês têm que deixar a sala organizada para outro dia, vocês também devem fazer o teste. Equipamentos de suporte ventilatório, respirador mecânico, máscaras e catéteres de O2, sono de respiração, carro de emergência, tudo isso tem que estar checado e à mão. Outros materiais, equipo de seringas, agulhas, catéteres, bandejas de cateterismo vesical, sondas, pacotes curativos, gases, chumaços, caixas de pequena cirurgia, soluções em roupas e cama, quanto à cama, tipo de maca-cama, com grades laterais, manivelas para posicionamento, encaixe para soro, cabeceiras removíveis. Pessoal, o centro cirúrgico ele é um local que nada pode dar errado. Então, todos esses equipamentos que vocês estão vendo que tem que estar disponíveis, eles têm que estar disponíveis à mão, de fácil acesso e testados. E não é só o enfermeiro que tem que cuidar disso. Vocês também têm que cuidar disso. Então, essas coisas são importantes que vocês chequem todo dia se tem a de validade, estado de funcionamento, porque vai facilitar bastante a vida de vocês quando vocês precisarem, né? E às vezes a gente medicar, a gente medica no dia a dia, mas numa emergência isso faz diferença e salva uma vida. Tá? Então, atenção! Central de gasoterapia. Um dos integrantes chamado zona limpa é onde estão situados os manômetros de entrada de tubulação de oxigênio. Gases anestésicos e ar comprimido que alimentam as salas cirúrgicas de recuperação. Isso é uma preconização para ter nos centros cirúrgicos. Aqueles oxigênios de tubo, tá, pessoal? Eles não... Já é preconizado que eles não existam mais dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque eles são recarregados em foras do hospital, eles têm ferrugem, eles seguram resíduos, então a ideal é que não se tenha mais disponível dentro do centro cirúrgico. Tem o gás, tem um gás que é usado em ortopedia que a gente ainda guarda, tem disponível num tubo, porque ele é pouco usado, ele é de alto custo, então a gente abre essa exceção e transporta esse tubo à sala cirúrgica quando necessário. Mas ele não pode ficar parado dentro da sala cirúrgica, tá? Ele tem que estar então numa sala acessória e ser transportado quando necessário. Iluminação, pessoal.
poderá ser natural e artificial, mas é a luz artificial que possui padrões para a iluminação do centro cirúrgico. Características da iluminação: adequação no campo operatório, eliminação de sombras, redução de reflexos, eliminação de calor, proteção contra interrupção na energia elétrica. Então, para a iluminação são usados os focos cirúrgicos, né? Para elas não fazer sombras, e elas têm luzes de todos os lados, né? Também quero falar para vocês que a gente acha que está bem iluminado. Quando a gente entra em campo cirúrgico, não tem luz que chegue, porque lá dentro é uma cavidade assim escura mesmo. Então, a iluminação ela tem que ser boa mesmo para auxiliar nas cirurgias. Fala sobre o calor, é porque antigamente, quando não existiam essas luzes LED, as lâmpadas elas eram muito quentes. Então você imagina aquele foco com 5, 6 lâmpadas na tua cabeça, né? E você com toda aquela paramentação, com toda aquela roupa, você fica cozinhando embaixo do foco cirúrgico. Tanto que tem médicos até que chamavam as chocadeiras, os focos de chocadeira, porque são muito quentes. Então, a gente também precisa de um pouco de conforto para trabalhar, né? O campo operatório é iluminado por um foco iluminado multidirecional para eliminar sombras, que deverá iniciar perpendicularmente à ferida cirúrgica, a uma distância aproximada de 120 centímetros, em torno de 1 metro e pouco, né? De acordo com o desenrolar da cirurgia, poderá ser mudado de posição. Depois a gente vai estudar um pouco sobre o foco e sobre as manoplas que auxiliam na mudança de posição. Então, o ideal da sala cirúrgica, pessoal. Aspectos principais. Eliminação de sombra. Para eliminação de sombras, eu tenho que ter luz de várias direções. Redução de calor. Lâmpadas ideais de filtros artemédicos, né? Lâmpadas ideais de LED, né? Preferencialmente. Intensidade adequada. Conforto para cirurgias, eliminação de reflexo, material metálico fosco, iluminação geral proporcional, diminuição de contraste. Aqui na eliminação de reflexos entra até a questão da cor das roupas, por isso que as roupas são usadas ou azul ou verde no centro cirúrgico, porque elas não fazem a formação de sombras e reflexos. Né? Essa é uma das curiosidades, por que a cor das roupas do centro cirúrgico elas são essas cores neutras, né? Aqui um exemplo para vocês de iluminação, os focos auxiliares, os focos cirúrgicos, então eles vêm do teto, né? Eles são multidirecionais e eles possuem suporte para que o cirurgião possa mexer e posicionar da melhor forma possível. Iluminação, então, pessoal. Quanto à iluminação, calor gerado pode ser minimizado com o emprego de filtros de vidro. Deve-se evitar a luz fria na sala cirúrgica e na sala de recuperação, pois impede o diagnóstico precoce de cianose. O reflexo de luzes pelos diferentes materiais. Tecidos refletem cerca de 8 a 10% da luz que incide sobre os mesmos, sendo que as compressas brancas refletem 70 a 80% dos instrumentos metálicos e chegam a refletir 90% de luz. Aqui foi sobre os tecidos que eu falei para vocês, né? Então, aqui, pessoal, aqui a gente tem as monóculas, né? As monóculas, o que são? Esses dispositivos aqui, eles são acoplados aos focos, eles acoplam e desacoplam. Então, eles são esterilizados, a cada cirurgia é colocada uma monócula nova, estéreo ali, nova não, pode ser nova ou reutilizável, mas estéreo, porque como o cirurgião e o instrumentador estão paramentados para cirurgia, eles não podem tocar, senão eles vão contaminar. Então, eles têm que pôr a mão sempre no campo estéreo. Então, a monócula vai ser estéreo, ela fica acoplada bem aqui no meio, que daí o braço do foco facilita para o cirurgião, para o auxiliar,
posicionar a lâmpada da melhor forma. Ao término da cirurgia, é retirada essa monócula, mandado para lavagem e esterilização, e na próxima cirurgia é montada e colocado outra. Quem coloca é o próprio instrumentador que coloca lá em cima. Então ele monta, tá? Os tipos de foco. Aqui tem mais focos para vocês observarem, né? Aqui, pessoal, é considerado um foco auxiliar ou fotóforo. Esse fotóforo é uma lâmpada, então, que fica na cabeça do cirurgião, geralmente usado por otorrino, porque como é usado na cavidade oral e nasal e ouvido, ele é muito escuro. O foco superior quase que não ajuda a iluminar essas cavidades. Então, é necessário o médico usar o fotóforo, que é esse instrumento de luz aqui, é uma luz auxiliar, porque ele consegue focar com a própria cabeça na direção dos olhos dele, aonde ele precisa ver. Esse é o chamado fotóforo, um equipamento bem caro também, caríssimos fotóforos e de grande importância. Aqui a gente tem espaçadores com lâmpada, que ajudam nas cirurgias, né? Então, eles são acoplados a um cabo e eles ajudam a auxiliar nas cirurgias. Essa aqui se chama uma afastador de Doyon, né? Mas ela tem lâmpada, né? Ventilação, pessoal. Assunto polêmico e sempre atual. Deve abranger 3 aspectos sobre a ventilação: promover ambiente de areação, remover partículas de contaminantes geradas na sala cirúrgica e impedir a entrada dessas partículas provenientes de outros ambientes. O ideal do dia de hoje é a existência de fluxo linear de ar, com filtros potentes que retêm partículas de até 5 micras de diâmetro. Devemos lembrar que o sistema clássico de ar-condicionado é totalmente contraindicado. Então, esses ares que ele tem aqui em cima, ó, que vocês estão vendo aqui na minha casa, aqui, ó, esse ar split que eles chamam, os ar-condicionados comuns, caseiros, eles não são recomendados, porque eles puxam ar externo e eles não possuem um filtro eficiente para filtrar essas 5 micras que vocês viram aqui, que é a preconização dentro do ambiente. Então, assim, ele tem que ter circulação de ar, ele tem que ter, mas o ideal é que ele seja por um ar-condicionado central com filtros de carvão, com filtros que inibam a entrada de micro-organismos. Esses ares, eles têm que ser feita higienização constante também, tá? E o ideal é que seja áreas centrais. Que tem em alguns centros cirúrgicos, esse aqui ainda, que vocês estão vendo aqui, tem, mas não é o ideal, tá, pessoal? Temperatura e umidade. A temperatura ideal do centro cirúrgico está entre 19 e 21 graus. Contigrados, pois abaixo disto pode-se levar à hipotermia do paciente, sendo que ele deve ser considerado o fato de drogas anestésicas que causam vasodilatação periférica que possam dificultar a adequada conservação da temperatura. Quanto à umidade relativa do ar, deve situar-se entre 45 e 55 graus, pois valores abaixo provovam perda excessiva de água pelos pacientes e acima favorecem o desenvolvimento de bactérias. Pessoal, sobre a temperatura, aqui é muito importante, porque o que acontece? Como o cirurgião, o instrumentador, como tem toda aquela quantidade de foco para iluminar as cirurgias, e como não tem uma circulação de vento, de ar, assim, uma corrente de ar dentro do centro cirúrgico, a sala cirúrgica acaba ficando quente. Por causa das roupas, da pavimentação que a gente acaba sentindo muito calor. E a gente acaba colocando esse ar-condicionado para gelar. E a gente esquece do paciente. Então, assim, por mais que seja difícil para o instrumentador, para o circulante, a gente tem que lembrar do bem-estar do paciente. Porque a gente acaba gelando aquele ar no 12 e esquecendo do paciente, que é o nosso foco, é o porquê que a gente está ali na mesa cirúrgica, que ele acaba gelando. Então, a gente sempre tem que atentar
para essa temperatura, tá? O sistema de monitorização é justamente nesse tópico em que se tem verificado o grande avanço com o aparecimento de inúmeros aparelhos utilizados no centro cirúrgico, como eletromanômetros, diversos monitores, aparelhos para controle de pressão, eletrocardiografos, oxímetros, respiradores e capnógrafos, etc. O capnógrafo ele vai acoplado à ponta do sistema de intubação e ele é para ver a quantidade de CO2 que a pessoa está liberando na respiração, né, para ver se é uma ventilação mecânica efetiva, boa. O ideal é que esses pacientes estejam monitorados cardíaco, pressão arterial, temperatura, oximetria, né? Então, o ideal é que eles estejam acoplados por cabos a um monitor multiparâmetro de qualidade. Que a gente não tem que ficar vendo a pressão arterial de forma manual de tanto em tanto tempo, que a gente não tem que ficar colocando um oxímetro separado, que a gente não tem que ficar, né? O ideal é que o paciente esteja acoplado a um monitor multiparâmetro de boa qualidade. Acabamento do centro cirúrgico, pessoal. Então, isso também está previsto na RDC 50 e está previsto nas preconizações do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, porque são através desses acabamentos que a gente evita a contaminação e a disseminação de doenças, o crescimento, alojamento de bactérias, né? O piso, então, deve ser utilizado material resistente, não poroso, de fácil limpeza, livre de estresse, de que seja bom condutor de eletricidade para evitar faíscas. O material mais utilizado é o granilite ou é usado ainda aquela... Eu tinha até agora na minha cabeça. É como se fosse uma lâmina, um laminado permanente, né? Uma forração permanente. Paredes devem ser de superfícies lisas, uniformes, com cantos arredondados para facilidade da limpeza. Devem possuir a capacidade de diminuir a sonoridade, facilitar o controle de temperatura e aumentar a capacidade de iluminação. Os materiais ideais são azulejos foscos, cobertura de epóxi e a fórmica, né? Desde que sejam lisos. A gente tem também massa corrida, né? Que facilita bastante. Os azulejos foscos, eles não estão sendo mais utilizados por causa do rejunte, tá, pessoal? O rejunte fica... o azulejo ele é usado aonde? Nas áreas de limpeza, de lavagem, né? Alguns lugares tem azulejo, mas dentro da sala de cirurgia o ideal é que não se tenha azulejo. Seja parede lisa mesmo. O forro, então, o material deve ser não poroso para impedir a retenção de bactérias, não pode ser esquecido a laje do centro cirúrgico, que deve ser dimensionada para suportar o peso dos focos de luzes e outros aparelhos fixados à mesa e também devem possuir uma distância entre a laje e o forro, pois nesse local pode haver circulação de tubulações de gases. A cor deve ser suave, reduzir os reflexos luminosos e que transmite tranquilidade e concentração. Então, tudo tem um porquê dentro do centro cirúrgico. Às vezes a gente pede por que todas as paredes são brancas, o porquê disso, porquê aquilo, por causa da luminosidade, por causa, né, que transmite qualidade, da tranquilidade, né, para a gente poder verificar se tem sujeira, se tem resíduos, né, tudo tem um porquê. Janelas deverão ser de vidro duplo e basculantes a serem adotadas telas para impedir a entrada de insetos, mas elas não... A sala cirúrgica não tem janela, tá, pessoal?
A sala cirúrgica só tem acesso pela porta e nada mais. As portas corretas são as de correr, com apoio em trilho superior e nunca embutidas, para facilitar a limpeza das duas faces, devido ao fato das mesmas serem abertas várias vezes durante a cirurgia. E é recomendado o sistema de pressão positiva no interior da sala cirúrgica, que uma vez aberta a corrente de ar ocorra dentro para fora da sala cirúrgica. Sistema de segurança, pessoal. Infecção é uma grande complicação, sendo encarada como um ponto vital para cirurgias praticadas em um hospital. Deve ser combatidas especificamente pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, sendo os pontos em que se pode atuar: sistema de ventilação, implantação de tráfegos unidirecional de pessoas e material, eficácia nos processos de esterilização, métodos de antisepsia. Infelizmente, está comprovado que insucesso na prevenção está relacionado mais à falta de disciplina de técnicas cirúrgicas do que propriamente à falha de equipamentos. Então, a infecção, o controle da infecção é um problema dentro do hospital, né? Porque a disseminação da doença, dos vírus e bactérias, ela é muito fácil. Vocês estão vendo, tanto que vocês estão vendo agora com a própria disseminação do Covid, né? É muito fácil a contaminação. Então, são N questões para controle de infecção que a gente tem que ter tudo muito bem alinhado para que não ocorra. Então, o tráfico de pessoas tem que ser limitado, processamento de materiais, o processo de esterilização é muito importante, o CME, os métodos de antisepsia utilizados nas salas cirúrgicas, né? Tudo isso ele tem que ser muito bem alinhado para que não ocorra infecção, né? Mas infelizmente a gente ainda vê isso acontecer. Pela eletricidade no sistema de segurança, então a gente tem o sistema para prevenção de infecções e a eletricidade também é importante. Por quê? Pelo número de materiais que a gente utiliza lá dentro, pelo uso de gases, né? Então é fácil choques, queimaduras, fogo, explosões, né? Então, os equipamentos precisam estar ligados a fio terra, estabilizadores de voltagem, condutos de proteção, bem como a orientação adequada ao pessoal no manuseio dos aparelhos elétricos. Todo mundo tem que saber o correto funcionamento dos materiais para evitar acidentes. Então, pessoal que tem centro cirúrgico operante, é necessário ter um gerador. Porque, em caso de falta de energia, eu preciso terminar minha cirurgia, principalmente dependendo da complexidade da cirurgia, né? Então, dentro do sistema de segurança está preconizada energia e incêndios. É uma possibilidade de ser considerada, haja vista a quantidade de gás, combustível. Devemos lembrar nesse sentido que a renovação do periódico do ar centro cirúrgico é um fato importante para a prevenção não só de incêndios, como também de explosões. Importante, então, ter as saídas de segurança, ter o treinamento do pessoal em caso de incêndios, como que a gente vai atuar com os pacientes, por onde a gente vai sair, treinamento de uso de extintores, né, mangueiras de incêndio, saídas de segurança. Etiquetas de centro cirúrgico. Então, as etiquetas são as boas condutas a serem seguidas. Hierarquia na equipe. Então, vai ter um chefe que vai organizar a equipe, os enfermeiros, né? O silêncio, pois é um local muito tenso. Fala baixo somente é necessário, música somente se adequada. Respeito aos pacientes. Lembrando que eu já conversei com vocês sobre o respeito aos pacientes. Lá na nossa disciplina de clínica cirúrgica, eles estão caminhando por um local desconhecido, o que para nós é simples, para eles não é, eles não têm conhecimento. Então a gente tem que respeitar eles, atender de
forma mais humanizada possível para diminuir a tensão, com bastante conhecimento, explicação, conversa. Respeita a psique do paciente, como eu estava falando, né? Nunca deixá-lo só na sala de operação, porque ele está no momento desconhecido, né, pessoal? Isso eu já havia falado para vocês, né? Sobre isso, sobre o respeito do paciente. A gente conversou bastante sobre a humanização em saúde na nossa outra disciplina. E ao caminhar em volta a frisar para vocês sobre isso. O que eu tinha para passar sobre a aula de hoje para vocês era isso, pessoal. As salas cirúrgicas, a estrutura física do centro cirúrgico, o básico é isso, tá? Com o passar da caminhada, a gente vai discutindo mais coisas, funcionamento, e a gente vai se situando mais. Assim que possível, a gente pode tentar uma visita técnica. No momento, infelizmente, nós não, por causa da pandemia, a gente não pode fazer isso, né? Vou passar para vocês um link de um videozinho depois no WhatsApp para vocês estarem assistindo, que vai ajudar vocês a situar sobre o que a prof falou hoje para vocês na aula com vocês, tá? Estou à disposição para retirada de dúvidas. O material já está disponível lá no material de apoio, é o mesmo colocado disponível na aula anterior. Tá, pessoal? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.